Existem mistérios no nosso mundo que ainda são indecifráveis, mesmo com estudo e pesquisa de muita gente. Esse é o caso do quadrado Sator, um símbolo de cerca de 2000 anos com muito mistério oculto na sua história. Fica aqui no vídeo e eu te conto tudo sobre o seu significado, uso e teorias. Vamos lá! E aí, terrófilo, Mauro Plastino aqui. Existem diversos símbolos que são usados constantemente, desde os tempos antigos, que até esquecemos seus significados originais. Mas além desses, ainda temos os símbolos que são usados, mas nunca se soube o seu real significado. E esse é o caso do quadrado Sator. Afinal, ele é um símbolo que tem sido objeto de fascínio e mistério por séculos. A sua origem exata é desconhecida, mas acredita-se que tenha sido criado por volta do século I d.C. O quadrado Sator é composto por 5 palavras, cada uma com 5 letras, que estão escritas em um quadrado de 5 por 5. Esse símbolo é notável por ser um palíndromo, o que significa que pode ser lido da mesma forma em qualquer direção. E apesar de não sabermos o seu real significado, ele foi encontrado diversas vezes em diferentes locais e eram frequentemente usados. Um dos exemplos mais antigos foi encontrado na cidade de Pompeia, ao lado de mais 70 outros desenhos. Apesar de não sabermos o seu significado original, diversos estudiosos os pesquisam há muitos e muitos anos e a cultura pop já o usou como inspiração. Mas antes de eu te falar sobre isso, se inscreve aqui no canal e liga as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo de lendas e teorias de terror, além de casos de true crime todas as semanas. Mas falando sobre o quadrado Sator, não é de se estranhar que existam diversas teorias sobre o seu significado. Afinal, o quadrado passou 19 séculos sendo reproduzido em papiros, tábuas de argila e livros. Durante esse tempo, ele foi transformado em amuleto, receitado como remédio e copiado em ossos, madeira, pão, telhas, portas e muros de monumentos com diversos estilos e propósitos, na Europa, na Ásia, na África e até aqui na América. Alguma coisa fez com que o quadrado Sator fosse considerado especial, mas o seu significado original se perdeu. Assim, estudiosos tentam reencontrá-lo há mais de 150 anos pelo menos, sem chegar a nenhuma conclusão que seja universalmente aceita. Mas antes de falarmos do significado, vamos falar sobre a sua composição. Com as suas 25 letras ordenadas em uma grade de 5 por 5, o quadrado Sator não é um palíndromo comum. Palíndromos são palavras ou frases até que podem ser lidas igualmente em qualquer direção, mas este é muito mais sofisticado que o clássico "socorro-me, subi no ônibus em Marrocos". Esse palíndromo é composto por 5 palavras em latim que interagem entre si: Sator, Arepo, Tenet, Ópera e Rotas. Essas palavras são dispostas de forma que possam ser lidas em 4 direções diferentes. Horizontalmente, a partir do canto superior esquerdo, também horizontalmente a partir do canto inferior direito, verticalmente a partir do canto superior esquerdo e também verticalmente a partir do canto inferior direito. Assim, ele ficou conhecido como palíndromo quádruplo. Além disso, as palavras da primeira e da quinta linha são as mesmas, apenas invertidas. O mesmo ocorre na segunda e na quarta linha, e como se ainda fosse pouco, a palavra central na terceira linha, Tenet, também é um palíndromo dela mesma. Além disso tudo, o quadrado é também um acróstico múltiplo. Qualquer letra de uma palavra no quadrado exterior é também a primeira letra de outra palavra que parte dela em ângulo reto. E se você desenhar uma linha diagonal partindo da letra S no canto superior esquerdo até o S no canto inferior direito, todas as letras de cada lado da linha estarão refletidas em perfeita simetria. O mesmo acontece se a linha for traçada entre as letras R no canto superior direito e inferior esquerdo. Então, realmente não foi simples montar esse esquema. Pelo menos é o que parece. Mas afinal, qual o significado do quadrado Sator? É aí que tudo se complica. Vamos começar estudando as palavras.
Sator, em latim, significa semeador, agricultor, fundador, autor ou progenitor. Tenet significa manter, sustentar, conservar, ou ainda princípio ou até verdade. Já a ópera pode significar com cuidado ou trabalho, mas também quer dizer ajuda, serviço, esforço, problema ou obras e feitos. E rotas pode se referir a rodas, ou como ação poderia ser algo como fazer girar. Por fim, temos a arepo, que acaba sendo a mais difícil, pois na prática ela não é uma palavra em latim. Assim, a maioria dos especialistas concorda que se trata de um nome próprio, embora, mesmo assim, não figure em nenhum outro lugar da cultura latina. Inclusive, algumas teorias sugerem que ela é uma palavra composta, formada a partir de duas ou mais palavras latinas. Por exemplo, a combinação de ara, que significa altar, e irepo, repousar, significando aquele que repousa no altar. Assim, montando a frase entre as diversas possibilidades, poderia-se ler: o fazendeiro arepo domina suas rodas com dificuldade, ou o semeador arepo guia com as rodas com destreza, e até o criador das terras domina as rodas celestiais. Essas frases podem ser justificadas considerando que a imagem de um agricultor todo-poderoso é encontrada na obra dos escritores latinos. Além disso, a palavra sator, com a imagem de pai no sentido de criador, era usada no final do século I para referir-se tanto ao deus da agricultura romano, Saturno, quanto a Júpiter, pai de todos os deuses e dos seres humanos. Outros estudiosos acreditam que o quadrado deve ser lido em estilo bustrofédico, uma forma de escrever empregada na Grécia Antiga lida em direções alternadas. O bustrofédon pode indicar origens estoicas greco-romanas ou pitagóricas para o quadrado. Sua leitura resulta em frases como Sator opera tenet, tenet opera Sator, que significa algo como o que você semear irá colher. Mas a questão incômoda sobre a palavra desconhecida arepo permanece, e com elas tentativas de decodificação do símbolo. E já que não se sabe o seu significado, a tradução entra no campo das especulações, e aí entram as teorias do quadrado Sator. Uma das traduções mais elaboradas foi Satorare poten et opera rotas. Seu significado seria poder suficiente para orar e trabalhar diariamente. Já o historiador francês Guilherme de Gerfanion encontrou com as mesmas letras exemplos de fórmulas conhecidas para exorcismos, como esse aqui, Retro Satana totoperare asper, que significa afasta-te, Satanás, cruel em todas as tuas obras. Mas a reorganização de letras mais impressionante talvez seja a formação da palavra paternoster, que significa o nosso Pai Nosso, estando representada duas vezes intercaladas na letra N, formando uma cruz. Inclusive, essa resposta foi uma das razões que convenceram muitas pessoas de que o quadrado Sator era um símbolo originalmente cristão. Chegou-se até a dizer que as duas letras A e as duas letras O que sobraram representariam Alfa e Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, atribuídos a Jesus pelo apóstolo João quando escreveu o livro do Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Também é preciso destacar que no quadrado a palavra tenet forma uma cruz, e tenet pode significar princípio ou verdade, como se Jesus fosse o princípio de tudo ou a verdade absoluta. Tudo isso fez do quadrado Sator um símbolo presente no cristianismo. A sua presença nas igrejas e conteúdos que incluem páginas da Bíblia são testemunhas dessa importância. Em diferentes épocas e lugares, o quadrado Sator esteve relacionado à tradição cristã das formas mais variadas. Um texto bizantino garante que o quadrado contém os nomes de batismo dos 3 reis magos, que não aparecem na Bíblia: Ator, Sator e Perátoras. Já o livro Etíope dos Mortos atribui aos pregos da cruz de Cristo nomes similares às palavras do quadrado: Sador, Alador, Danet, Areda e Rodas. Mas apesar de tantas teorias e traduções, qual a real origem do quadrado Sator? Embora se tenha como certo que os cristãos adotaram um quadrado enigmático, é pouco provável que eles tenham sido seus criadores. Os exemplos mais antigos conhecidos do quadrado foram encontrados sob as cinzas da erupção do vulcão Vesúvio, na Itália,
que soterrou Pompeia no ano 79 d.C. E existe um consenso entre os estudiosos de que a presença do cristianismo na cidade naquela época era bastante improvável. Além disso, o idioma comum do cristianismo naquela época era o grego e não o latim. Além disso, o conceito de Deus como Alfa e Ômega só seria difundido entre os cristãos bem depois. E sobre as teorias de Pai Nosso, essa era uma expressão que já era utilizada por outros credos. O nome do deus romano Júpiter, por exemplo, era uma contração de Lou, Deus do céu, e Pater, Pai. Júpiter era, portanto, o Pai que estava nos céus. Sobre a teoria da cruz, esse símbolo só se tornaria um símbolo popular de Cristo ao longo do século II. Por todas essas razões, muitas pessoas concluem que o quadrado Sator foi reciclado e reapropriado pelos cristãos posteriormente. Mais uma de tantas coisas que eles se apropriaram. Mas isso é tema para outro vídeo aqui do canal. Inclusive, me deixe um comentário se você quiser que eu fale sobre as apropriações do cristianismo aqui no canal. Mas sobre as verdadeiras origens do quadrado, existem muitas teorias que o relacionam às escolas filosóficas pitagóricas e estoica, além de religiões como o orfismo e o misterioso mitraísmo. Também se especula que referências a divindades gregas ou egípcias tenham sido codificadas no quadrado. Mas uma das teorias mais dominantes, respaldada por importantes acadêmicos, é que as suas raízes provavelmente se encontram no judaísmo antigo. Havia muitos judeus residentes em Pompeia que falavam latim. A sua afinidade pelos símbolos de palavras místicas e codificadas é conhecida, e alguns estudiosos consideram que interpretar o palíndromo como uma equação matemática representa a divindade judaica. Os mesmos motivos que para alguns provam que o símbolo era cristão também parecem ser válidos para o judaísmo. Por exemplo, as letras T de Tenet podem ser explicadas como cruzes cristãs, mas também como a forma latina do símbolo judaico da salvação, Tau. Além disso, temos a palavra latina Paternoster, também era comum no judaísmo. Diversas orações judaicas já faziam referência ao Pai Nosso. O mesmo conceito de Alfa e Ômega aparece no judaísmo muito antes do cristianismo. Já as letras Aleph e Tau são usadas no Talmud como símbolos de totalidade. Assim, o quadrado pode muito bem ter sido criado durante as perseguições aos judeus nos séculos 19 ou 49 d.C. e caído em desuso para ser anos mais tarde resgatado pelos cristãos que enfrentavam perseguições similares e apreciavam o simbolismo oculto do quadrado. E por falar em ser resgatado mais tarde, podemos falar do quadrado na cultura pop. Como falei, a palavra central do quadrado Sator é Tenet, e muito provavelmente você lembra dela lá do filme de Christopher Nolan. E o significado de princípio ou começo, e a leitura do quadrado tem muita relação com o filme, afinal ambos envolvem um conceito de reversão. O quadrado Sator, por ser um palíndromo, representa a ideia de que tudo pode ser invertido. Se pensarmos no conceito de tempo, podemos entender que o passado e o futuro são conectados. Assim, no filme, a organização Tenet usa a inversão do tempo para evitar uma guerra nuclear. Para isso, eles precisam impedir que um grupo terrorista invada um teatro e lance uma bomba. O protagonista é treinado para usar a inversão do tempo para impedir esse fato. Isso prova que, independentemente da sua origem, o quadrado Sator permanece no nosso mundo de diferentes maneiras. Ele já foi usado para curar qualquer coisa no corpo, desde mordidas de cachorro e raiva, até dores de dente, medo de água ou até a loucura. Na Alemanha medieval, acreditava-se que um disco talhado com um quadrado podia apagar incêndios. Na Islândia, ele era gravado nas unhas para curar icterícia, e aqui no Brasil era usado para curar picadas de cobra. Seu significado original e até as primeiras interpretações podem ter se perdido, mas o quadrado Sator serviu para conectar práticas místicas através do tempo. Antes era magia para curar ou abençoar, e agora está na magia do cinema. E aí, você conhecia o quadrado Sator e a sua história? Conhecia a relação dele com o filme Tenet? Me conta aqui nos comentários. E já que você gosta de lendas e teorias, também deve gostar de terror e suspense. Então, que tal deixar a sua casa com esse tema? Veja alguns itens para decorar sua casa com os produtos linkados aqui na descrição do vídeo.
E se você quiser ver mais lendas, que tal algumas teorias macabras sobre Tiradentes? Acesse esse vídeo aqui e conheça as teorias sobre a morte desse herói nacional. Um ótimo suspense para ti e até o próximo caso. Tchau!